quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar de algo tão forte. Amém. Ontem nós somos tremendamente visitados pelo Senhor, pela palavra. E sinto no meu coração que Deus vai continuar falando essa noite sobre o que Ele começou ontem. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Como se forma o espírito de Gideão? Gideão foi um homem escolhido por Deus para liderar um grande exército de 300 homens. E com aqueles 300 homens, eles venceram a batalha. E ontem vimos a importância de tocar a trombeta e quebrar o cântaro, fluir na fé e ter aquele quebrantamento que mantém o seu espírito fluindo. Ou seja, uma carne mortificada que sempre libera o espírito. Meu irmão, quando o seu espírito é liberado, coisas acontecem. Quando a sua força é liberada, coisas também acontecem. Porém, elas têm tempo de validade. Mas o que o Espírito faz é eterno. Então é melhor aprender a nos quebrantarmos e liberarmos o Espírito. Porque Deus quer fazer coisas permanentes nas nossas vidas. Deus quer fazer coisas permanentes na nossa família. Amém? Vamos ler o texto e meditar um pouco. Juízes capítulo 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes. Querida, a última coisa que você tem que fazer na batalha espiritual são esconderijos, são covas para se esconder do seu inimigo. Porque o seu inimigo ele já está derrotado. Mas a pressão muitas vezes nos leva no buracão. A pressão muitas vezes nos leva, ao invés de ter uma atitude proativa, segundo o Espírito, nós recuamos e nos escondemos. Mas é interessante que o Espírito Santo chama esses esconderijos aqui de covas. Covas é onde você coloca um morto. Covas é onde você sepulta um morto. E o Senhor te diz: eu não te sepultei, eu te ressuscitei. Eu não te dei uma cova, eu te dei um túmulo vazio. Aleluia. Eu não te dei morte, eu te dei vida. Então não importa o que você está passando, viva no poder da ressurreição. O espírito de Gideão, porque ontem e esses dias, e na maioria das vezes nós estudamos como foi formado os 32 mil, foram embora os medrosos, os covardes, os tímidos. Depois ficou 10 mil, e aí Deus mandou separar só quem lambia a água. É só quem está revestido do Espírito Santo e fala em línguas, que pode ir na guerra espiritual.
Porque só quem fala em línguas, quem lambe a água da palavra, é que tem coragem de segurar uma trombeta e uma tocha de noite, e quebrar o cântaro e tocar a trombeta, sabendo que Deus vai trazer confusão no arraial do inimigo. Prevalecendo o domínio dos midianitas, verso 2. Fizeram estes para si, os israelitas, covas que estão nos montes. Olha como isso é terrível, querido. Monte é um lugar da presença. Monte sempre fala da presença. Monte sempre fala de um lugar alto. Monte sempre fala de uma transcendência. Monte fala que você venceu. Essa situação. Vale significa que você está sendo treinado nessa situação. Vale é lugar de treinamento, vale é lugar de prova, vale é lugar de você optar pela palavra de Deus. Agora, no monte, você já prevaleceu. Agora, nós somos mais que vencedores. Como que eu posso estar na vida ressurreta, na nova vida em Cristo, com uma fé pujante que me sara, que me cura, que me prospera? Eu sou capaz de construir uma cova e de me esconder quando eu preciso me manifestar. A Bíblia diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, no tempo em que parece que você tem que se esconder numa cova e se fingir de morto, o Senhor te diz: não, sai dessa cova e manifesta a palavra que eu te dei. Sai dessa cova e manifesta a fé que eu te dei. Sai dessa cova, porque eu vou pôr uma trombeta nas tuas mãos. Sai dessa cova, porque eu vou pôr uma tocha nas suas mãos. Sai dessa cova, porque você vai ser aprovado ao descer no ribeiro. Quantos querem ser aprovados ao descer no ribeiro? Interessante que eles fizeram para si covas que estão nos montes, fizeram cavernas, fizeram fortificações. Isso tudo fala de uma falsa proteção. Isso tudo fala de uma religiosidade para tentar suportar o que você só vence pela fé. Meu irmão, mundo espiritual você não lida com a carne, você lida com a fé. E para lidar com a fé você precisa de uma palavra. Esses anos todos eu tenho estado firme numa palavra. Deus falou comigo. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava adorando na minha casa com violão, mergulhado na vida do Espírito, e num flash, assim, muito rápido, em fração de segundos, o Senhor falou comigo claramente: seu chamado é esse, seu chamado é esse, e seu chamado é esse. Esse é o seu propósito. E de lá para cá, eu nunca desviei para a direita nem para a esquerda. Aconteça o que acontecer, eu me levanto e faço a mesma coisa. Custe o que custar, eu me levanto e faço a mesma coisa. Eu me levanto e oro em línguas. Me levanto e medito na palavra. Eu me levanto e fortaleço o meu espírito. Porque eu sei que ao ouvir Deus aquele dia e ao responder Deus, eu entrei numa caminhada. E eu estou numa caminhada. Fala para o irmão que está ao seu lado: não saia da sua caminhada, se foi Deus que te pôs nela. Agora diz assim no versículo 3: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Querido, o diabo não tem esse direito. Que diz que tudo que era produzido eles perdiam. Que dos
tudo que eles conquistavam vazava pelas mãos. Eu não sei, muitas vezes parece que as coisas escorregam pelas mãos e você sente que perdeu o controle. Muitas vezes as coisas escorregam pelas mãos e você diz para si mesmo: puxa, mas não foi essa semeadura que eu fiz. Quero te dar uma palavra: o diabo não tem direito de roubar o que é seu, porque o que é seu foi conquistado na cruz do Calvário. E o diabo não vai roubar o que é meu, nem o que é seu, em nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Diga bem forte comigo: toda colheita que é minha, toda herança que é minha, está blindada pelo Senhor. Olha o versículo 5: subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Você percebe aqui, vinham em multidão como gafanhoto. Imagine você olhando para uma situação e sentindo assim: cara, não tem jeito. Está vindo o ataque pela direita, está vindo pela esquerda, está vindo de frente, está vindo atrás. Eu vou ter que me render. Não, você só perde se você se render. O Senhor te diz: se você não render o seu espírito, não importa as circunstâncias, esses gafanhotos serão queimados, porque eles já foram vencidos na cruz do Calvário. Quando o Espírito Santo coloca aqui gafanhotos com respeito aos midianitas e os amalequitas, o Espírito Santo está querendo dizer o seguinte: cara, está vindo contra você uma aparência de plena vitória do inimigo. Cara, está vindo contra você uma aparência do seguinte: fuja, não tem como. O que você não sabe é que ser solitário na fé é ser mais do que vencedor. Ser solitário na fé é estar em maioria. Ser solitário na fé é saber que o final da história são os midianitas e os amalequitas fugindo, e não mais Israel. Porque no final dessa história, quem fugiu foi os amalequitas. No final dessa história, quem fugiu foi os midianitas. O Senhor te diz: não renda o seu espírito. Mas é uma multidão, são gafanhotos. E quando você aceita a circunstância, olha o versículo 6. Se você aceitar a circunstância, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Meu irmão, quando a carne está presente na operação da fé, você está na fé, mas está pesado. Quando a alma se faz presente na operação da fé, mesmo que você esteja na fé, você se sente debilitado. Por isso que a palavra de Deus separa alma e espírito, para que você deixe aquilo que te debilita. Diga para o irmão que está ao seu lado: deixe aquilo que te debilita. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Quantas coisas nos debilitam, pessoas que nos abandonam, pessoas que nos traem, pessoas que não tem conversa com elas, elas são completamente doentes nas suas emoções. Você fala A, ela entende B. Você fala maçã, ela entende uva. Não dá para ter uma conversa saudável, não dá para ficar de boa. O Senhor te diz: sai desse ambiente, sai desse ambiente, vá para a fé e aguarde o meu trabalhar,
Porque o que você não pode fazer, a tua fé pode. Hoje eu vejo os meus filhos grudados comigo. Mas houve um tempo eu tive que ficar quieto na minha fé. Enquanto aparentemente eu tinha perdido os meus filhos, Estevão e a Karen. Aparentemente eu tinha perdido a guerra. Hoje eu estava lá no quarto, no meu quarto, a Karen sentada do lado, estudando, conversando com o Estevão que está viajando. A gente está grudado, está carne e unha. Mas eu tive que me posicionar em fé e esperar. O Senhor te diz, essa história não acabou ainda. Se posiciona na fé e aguarde, porque eu vou fazer nova todas as coisas. Senhor, mas não dá para peneirar mais. Senhor, se o Senhor for passar outra peneira, a gente vai ter que encomendar, porque não existe outra peneira para passar nessa situação. O Senhor te diz assim: quem disse que eu estou te peneirando? Estou te treinando no estreito, eu estou te treinando na porta estreita, eu estou te adestrando no caminho estreito. Na verdade, eu estou te ensinando a andar na corda bamba. Eu estou te ensinando a atravessar qualquer vale, porque se você atravessar esse, você atravessa qualquer um. O Senhor manda te dizer, se você atravessar esse, você atravessa qualquer um. E o reino de Deus é formado por homens e mulheres que venceram os vales. E que hoje, com títulos ou sem títulos, eles têm vida. Eles têm uma coroa de vida. Porque eles não se deixaram abater pela presença dos amalequitas e dos midianitas. Eles se entregaram no altar da oração, hora após hora. Hora após hora. Hora após hora. Olha o versículo 7. Versículo 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel, irmão, eu estou falando sobre como é formado o espírito de Gideão, não dos 300. Dos 300 nós vimos ontem. Hoje nós estamos vendo como que Gideão é formado. Preste atenção. Verso 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Querido, se entrega ao Senhor. Vamos transferir esse clamavam ao Senhor para entregar-se na oração em línguas. Vamos transferir esse clamavam ao Senhor para aquele versículo que diz que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com palavras ininteligíveis. Tudo bem, uma multidão veio, os gafanhotos vieram, eu estou debilitado, a coisa está escorregando pela minha mão, tudo que eu planto eu perco, o sentimento é de perda, mas essa não é a verdade. Você tem que continuar lendo a história para saber que essa não é a verdade. O Senhor te diz, ei, continua lendo a história, porque ela já está escrita. Sai do tempo, vem ficar comigo, deixa eu te mostrar essa situação como eu estou vendo. Vem para a minha presença, porque eu vou abrir os seus olhos, e eu vou te mostrar essa situação como eu estou vendo. E você vai ver o começo, o meio, e você vai ver o fim. E você vai se pegar rindo, adorando, glorificando. Você vai se pegar cheio de esperança. Porque no fim dessa história, quem foge é os amalequitas, os midianitas, os inimigos de Israel.
Olha o versículo 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos que vos oprimiam, e os expulsei diante de ti. Note bem, o Senhor está falando: eu aqui, eu aqui, eu aqui. Não é você, é Ele. A fé para você e libera o Espírito. A fé para você e libera o poder de Deus. Crer significa: eu parei, e agora eu vou ver Deus fazer. Crer significa: a minha participação acabou, agora é com o Espírito Santo. Crer significa: eu até tinha mais um pontinho, mas sabe que eu não vou pôr esse pontinho? Vou deixar o Espírito Santo por reticências. Eu cheguei no meu final, mas eu percebo que mesmo no meu final, eu continuo crendo. Eu percebo que mesmo no final das minhas forças, se eu olhar para dentro de mim, tem uma luz aqui dentro dizendo que não é assim, é assim. Muitas vezes eu, nesses dias, pensei em ir embora para casa, e pensei: Deus, me leva, acabou meu tempo aqui, está muito difícil, está muito dolorido. Eu não estou tendo que enfrentar uma, duas, três situações, são situações de todos os lados, e em tudo eu sou afrontado e envergonhado. O Senhor te diz: só tem uma diferença, eu olho para você e vejo alguém com espírito firme. Eu olho para você e percebo que o seu espírito é inabalável. Eu olho para você e te pego falando comigo numa linguagem sobrenatural. Eu olho para você e te encontro confessando a palavra. Vamos continuar lendo. E os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas vocês não ouvem a minha voz. Irmãos, aqui está o problema. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. O que a oração em línguas vai fazer? Ela vai te deixar sensível à voz. A voz tem o poder de reorganizar a energia dessa situação, as moléculas dessa situação. A voz tem o poder de mexer nessa situação a nível substancial, a nível molecular. Quando do nada o prefeito te visita, Simeão, e tudo mudou. Tudo mudou. A centralidade de toda a formação do espírito de Gideão. Olha o versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abzerita. E Gideão, diga forte, Gideão, mais forte, Gideão. A palavra Gideão significa no hebraico trabalhador. Deus quer que você seja um trabalhador, mas não um trabalhador na carne, um trabalhador no espírito. Deus não te quer arrancando a cabeça, correndo de lá e para cá. Deus te quer crendo. Diga para o irmão que está ao seu lado: seu trabalho é crer, cara. Levanta a sua mão, diga forte comigo: trabalhar é comportar-se segundo a palavra. Cara, o que você vai fazer?
eu vou levantar amanhã e vou me comportar segundo a palavra. E o que você vai fazer depois da manhã? Eu vou me levantar e eu vou me comportar segundo a palavra. Eu não vou me meter em covas e em cavernas. Eu vou me manifestar. Eu lembro, há uns 2, 3 anos, não, mais tempo, uns 4 anos atrás, no meio dessa guerra toda que nós passamos, um amigo muito chegado meu disse assim: Heber, dá um tempo. Faz uns 4 anos isso. Eu sei que ele estava me dando um conselho de amigo, tipo assim, cara, dá um tempo para você, cuida de você, sai da visibilidade. Mas irmãos, eu não tenho dúvida que eu poderia dizer para ele hoje: arreda de mim, Satanás. Arreda de mim, Satanás, pois cogita das coisas dos homens e não das coisas. Irmão, cuidado com quem se aproxima de você e cogita das coisas dos homens. O cara só conversa em dinheiro, o cara só conversa, sabe, ele não tem uma linguagem, ele não tem uma percepção, ele não tem uma comunhão, ele não tem uma amplitude espiritual. É até ruim ficar perto, porque você percebe que a atmosfera que ele carrega é pesada, enquanto você é livre. E eu não permitirei que nada pese a minha atmosfera, em nome de Jesus. Eu não permitirei. Irmãos, eu sou o capitão do meu navio, eu sou o dono da atmosfera que me cerca, eu decido a atmosfera que vai me cercar. Eu declaro que o que me cerca é a presença do Senhor. Eu declaro que o que me cerca é a voz, é a palavra profética. El ángel de Jehová, o anjo do Senhor. Agora, interessante que quando esse anjo chegou, Gideão estava malhando trigo no lagar. Eu preciso que você repita essa palavra comigo. Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de amassar uva. Lagar não se produz farinha. Lagar se produz vinho. Mas quando você está na fé, você olha para o trigo e vê o vinho. Cara, ele tinha 1000 lugares para malhar o trigo, mas ele decidiu fazer uma loucura. Ele não sabia que nessa loucura ele estava sendo escolhido. Ele não sabia que nessa atitude diferente, porque o Senhor te diz: não tenha medo de ser diferente, quando é o meu Espírito que está te guiando. Não tenha medo de fazer o que ninguém está fazendo, quando é o meu Espírito que está te guiando. Não tenha medo de falar o que ninguém está falando, quando é meu Espírito que está te guiando. Pega o trigo e vai para o lagar. Mas lagar é lugar de uva, para quem crê é lugar de trigo. Quando você aceita mudar do natural para o sobrenatural, você é escolhido. Quando você pega um feixe de trigo e enxerga um cacho de uva, você vai ser escolhido. Quando o anjo olhou para Gideão malhando trigo no lagar, o anjo disse para si mesmo: esse é o cara. Glória a Deus. Quando o anjo
viu Gideão fazendo, porque querido, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Agora, você está disposto a pegar um feixe de trigo e enxergar outra coisa? Você está disposto a estar num lugar e ver outra coisa? Estar num casamento e ver outra coisa? Estar numa empresa e ver outra coisa? Você está disposto a ver o que ninguém está vendo? Enquanto está todo mundo escondido nas covas, nas cavernas, por causa da multidão dos gafanhotos, você, além de estar trabalhando, ainda está fazendo uma loucura. Enquanto está todo mundo escondendo, você está sendo intrépido. Enquanto está todo mundo se conformando com a morte, você está se conformando com a vida. Você está marchando o contrário. Irmãos, andar no Espírito é andar na contramão, é andar ao contrário. Entra na contramão, porque esse é o seu lugar. Seu lugar é na contramão do sistema. Seu lugar é na contramão do homem natural. Seu lugar é na contramão da opinião. Porque se eu for perguntar lá nas cavernas a opinião, todo mundo vai me dizer: cara, não se malha trigo no lagar, se malha trigo no moinho. Você precisa de um boi, de um jumento. Você precisa estar no lugar certo para fazer a coisa certa. Aí você responde assim: só que Deus falou comigo outra coisa. Só que eu estou enxergando diferente. Vocês estão vendo trigo, eu estou vendo uva. Trigo fala de revelação, uva fala de alegria. Sabe o que que... Quando Gideão começou a malhar o trigo no lagar, sabe o que que Gideão estava fazendo? Profetizando festa. Quando Gideão estava malhando trigo no lagar, sabe o que ele estava fazendo? Profetizando embriaguez. Ainda que quando o anjo falou com ele, ele se sentiu todo desconfortado. Olha o que o texto diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Quando Deus encontra alguém malhando trigo no lagar, Deus diz: esse cara é valente. Esse cara está fazendo o que ninguém faz. Esse cara está fazendo diferente. Esse cara é intrépido, é ousado. A resposta de Gideão, respondeu Gideão: ai, Senhor meu. Note como o espírito de Gideão estava agindo corretamente, mas o sentimento dele estava terrível. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. Levanta a sua mão e diga assim comigo: quando eu tenho uma chave, eu sou chamado. Quando eu tenho uma chave, eu sou escolhido. E eu devo ir nessa força. Quando Deus diz: vai nessa tua força, Deus estava fazendo: cara, pega essa estratégia louca de malhar trigo e no lagar, pega essa mentalidade, porque é dessa mentalidade que eu preciso para livrar o meu povo.
Eu preciso do incomum. Ah, mas eu vou ser taxado de rebelde. Mas o céu vai te taxar de sobrenatural. Ah, mas eu vou ser taxado de independente, porque eu não tenho cobertura. O céu te taxa de alguém valente. Interessante que Gideão não se via valente. Mas espera aí, gente, estava todo mundo escondido, e só ele malhando trigo no lagar. Alguma coisa operou nos midianitas e dos amalequitas, que quando eles olhavam aquilo, eles não tinham coragem de roubar de Gideão. Todo mundo era saqueado, menos Gideão. Toda a colheita de todo mundo que vivia nas covas e nas cavernas, querido, quem vive na cova vive perdendo. Quem vive no lagar, vive conquistando. Glória. É nóis. Bate pé no chão, dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Fala comigo, eu vou malhar. Essa expressão malhar hoje é, né? Diga comigo, eu vou malhar. No lagar. Eu vou fazer o incomum. Porque eu tenho uma voz. Eu tenho uma palavra. Essa situação não vai continuar assim. Está todo mundo vendo derrota, e eu estou vendo festa. Como é que se tira vinho do trigo? Eu não sei, mas a fé sabe. Festa. Recebe. É meu. Como se tira trigo? Como se tira vinho do trigo? Eu não sei, mas a fé sabe. Eu vou repetir: como se extrai vinho do trigo? Eu não sei, cara. Eu vivo uma vida que eu não sei, mas a minha fé sabe. Eu vivo uma vida que eu não faço, mas a minha fé faz. Eu vivo uma vida que eu não posso, mas a minha fé pode. Estou pregando para Gideões aqui hoje. Estou sentindo festa. Deus não está formando apenas 300 nesse lugar. Deus está levantando Gideões nesse lugar. Amém. Ah, mas eu sou tão falho. Mas a sua fé não é falha, sua fé é eficaz. Ah, eu sou tão incapaz. Eu concordo, mas a sua fé não é incapaz, sua fé é poderosa. Mas eu não sei resolver isso. Não sabe mesmo, mas a sua fé sabe. Você não precisa saber resolver, você precisa saber adorar. Você não tem que ser especialista nisso. Você tem que levantar suas mãos e falar: Deus, já está feito. O anjo falou para ele: vai nessa tua força. Olha só a palavra, irmãos. Todo mundo nas covas, todo mundo nas cavernas, todo mundo espoliado, roubado, e um homem malhando trigo no lagar, fazendo a coisa certa no lugar errado. Porque ele não estava vendo apenas um pão, ele estava vendo um vinho. Quem crê vê o que ninguém vê, percebe o que ninguém percebe. Quem crê é capaz de dar um passo quando outros estão se escondendo. O Senhor te diz: não te escondas, porque eu te tirei da cova. Não fica nessa caverna, porque eu te chamei para malhar no lagar.
Mas eu não tenho uva. Você não precisa de uva, você precisa de fé. Fé transforma trigo em uva. 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 Para você, você está produzindo farinha. Para Deus, está nascendo o vinho da vitória. Aleluia! Por isso o Senhor diz a essas pessoas: vai nessa tua força. Que força que é essa? É a força de agir diferente, é a força de agir por uma palavra, é a força de andar na contramão, é a força de pensar diferente, de ter uma outra mentalidade. Israel está com mentalidade de cova, Israel está com mentalidade de caverna, Israel está com mentalidade de gafanhotos, Israel está com mentalidade de espoliação. As coisas estão se perdendo, mas de repente se levanta um homem que Deus diz que ele é valente. Amém. Caiu, quebra de maldição. Meu irmão, se Deus diz que você é valente, valente você é. Vai nessa tua força. Agora, ele falou para um homem, irmãos, presta atenção. Ele falou para um homem: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí a alma se manifesta. Fala comigo assim bem forte: eita alma. Olha o versículo 15, e ele lhe disse: ai Senhor meu. Note como o que operava no espírito de Gideão era diferente do que operava na alma de Gideão. No espírito de Gideão, ele estava malhando no lagar, mas na alma dele o sentimento era: ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Agora eu vou parafrasear o versículo 16. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Já que eu sou contigo, sua família pode ser a mais pobre da tribo, e você o menor da casa do seu pai, mas eu sou especialista exatamente em pegar esses, que não são. Eu sou especialista em pegar esses que não são. Irmãos, tem um grande avivamento sendo gerado no Brasil. Mas esse avivamento vai transcender os impériozinhos que os meninos fizeram nesse país. O Brasil foi transformado num país de impériozinhos evangélicos. O Brasil foi transformado em impériozinhos evangélicos, onde tem um meninão na frente de um exército, movendo-se apenas através do dom, mas você não encontra maturidade, você não encontra crescimento em amor, você não encontra poder. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, me dá um sinal.
Todo mundo fala assim comigo, ai, 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 ai. Irmãos, eu fico na carne, quando eu falo, os irmãos não falam. Todo mundo fala comigo, ai, 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 ai. Se é o Senhor, me dá um sinal. A gente é mestre para pedir um sinal. Meu querido, quem tem o Espírito Santo não precisa de sinais, precisa da voz. Para com esse negócio de pedir para Deus sinal. Ah, Deus, eu vou mudar de igreja, mas eu estou esperando um sinal. Eu vou mudar de país, eu vou mudar de ministério, eu vou mudar de emprego. Eu estou pronto para mudar, mas eu estou esperando um sinal. Cara, quem anda por sinais vive na alma. Deus já chamou o cara de valente. Deus já apareceu para o cara. Deus encontrou um cara sozinho, malhando trigo no lagar, fazendo uma loucura. Deus já disse para ele, já que eu sou contigo, em outras palavras, nós somos maioria. Já que eu sou contigo, nós somos maioria. E aí Gideão pede um sinal. Vamos continuar lendo. Rogo-te, versículo 18, que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha e carne, e pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse, toma a carne e os bolos, põe sobre essa penha, e derrama-lhe por cima do caldo. E assim o fez. Então o anjo do Senhor, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne. Subiu fogo da penha. E sabe qual é o nosso problema, irmãos? É quando o fogo está consumindo a carne. A gente desentende. A gente passa dias assim meio, o que está acontecendo? O anjo do Senhor está tocando a penha. Fogo está subindo do altar. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Agora imagine você ouvir uma palavra dessa, numa circunstância dessa, não temas, não morrerás. É como aquele jogador da Chapecoense, crente, Neto. O avião enfiou na serra, mas Deus falou para o Neto, não temas, não morrerás. Ele está aí pelo Brasil contando testemunho. Foi um milagre. Morreu o Mário Sérgio, morreu a maioria dos jogadores, morreu a diretoria inteira praticamente. Mas Deus olhou para o Neto e disse, não temas, não morrerás. Cara, se Deus falar que você não vai morrer, você é imorrível. Levanta a sua mão e diga, eu sou imorrível. Até cumprir tudo que Deus tem para a minha vida. Aleluia! Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, lhe chamou, o Senhor é paz, Jeová Shalom. Ainda até o dia de hoje, este altar está em Ofra, que pertence aos Bizeritas. E vocês conhecem a história. Gideão acabou
fazendo o sinal. Olha para mim. Andar sob sinais visíveis, quando você já tem uma palavra, é tentar o Senhor. Pastor, mas Deus honrou o sinal que Ele fez. Tanto honrou, que aqui tem uma lição espiritual muito forte. E eu vou dizer qual é. Mas nós não estamos no Antigo Testamento. Nós estamos no Novo Testamento. Nós não colocamos um algodão para ficar molhado e a terra seca. E depois não repetimos o sinal enquanto a terra fica molhada e o algodão fica seco. Nós temos a voz. Fala forte comigo, eu tenho a voz. Eu não preciso de sinais. Não preciso de sinais. Glória a Deus, amém. Aleluia. Eu tenho a voz. Eu não preciso de sinais. Repita forte comigo, eu tenho a voz. Eu tenho a voz. Eu não preciso de sinais. Mas por nós estarmos no Antigo Testamento, Gideão não tinha o Espírito Santo. Então aqueles sinais são poderosíssimos. E aqueles sinais profetizaram o que aconteceria. Gideão colocou algodão. Agora, se ele colocou algodão, é porque esse algodão foi plantado. Se foi plantado, é porque ele colheu. Se ele colheu, é porque os midianitas não roubaram. Então realmente nós estamos falando de um homem valente. Ainda que ele não se via assim. Ainda que você não se veja como Deus te vê, o Senhor te diz: quando você se vê como eu te vejo, você operará maravilhas. Quando você se vê como eu te vejo, você abrirá portas, você vencerá batalhas. Aí ele colocou o sinal, falou: Senhor, se realmente, olha que coisa, meu Deus, se realmente é o Senhor, eu vou colocar esse algodão aqui, e esse algodão vai amanhecer molhado, e em volta seco. Então olha para mim, primeiro Deus tem que te encher por dentro. Primeiro Deus tem que te encharcar por dentro. Gideão disse: o algodão amanhã será molhado e em volta terra seca. O Senhor te diz: filho, antes de eu te enviar à guerra, eu vou te encharcar do meu espírito. Agora, depois que eu te encharcar do meu espírito, vem o segundo sinal. O segundo sinal foi que no outro dia o algodão amanhecesse seco e em volta molhado. Deus te diz: depois que eu te encharcar por dentro, eu vou te encharcar por fora. Primeiro eu vou te encher, depois eu vou tomar a atmosfera da sua vida. E quando eu tomar a atmosfera da tua vida, eu vou reinar nas suas circunstâncias. Não dá tempo para mim entrar aqui, porque a história é muito longa. São vários capítulos. Mas Gideão, debaixo dessa unção, derrubou o altar do pai dele. Porque no meio daquela bagunça toda, o pai de Gideão se tornou um idólatra. E a primeira obra de um enviado é acabar com a idolatria, é acabar com o amor ao dinheiro. A primeira obra de um enviado é acabar com a idolatria e levantar um altar de adoração. Meu querido, eu sei que uma obra tem o selo do Espírito
quando a multidão que está ali é faminta na adoração, é sedenta na adoração, queima na adoração. É um povo encharcado por dentro e encharcado por fora. Porque quando você é encharcado por dentro e encharcado por fora, você se torna uma confirmação. Eu vou fazer o que eu falei. Note bem, antes de Jesus partir, Ele soprou o Espírito nos discípulos. Eles ficaram encharcados por dentro. Mas 50 dias depois, o Espírito veio sobre eles. Eles ficaram encharcados por fora. Assim que Jesus ressuscitou, estavam os discípulos reunidos. Jesus soprou o Espírito e disse: recebei o Espírito Santo. Isso está em João capítulo 21. Jesus aparece numa sala, está os 11 discípulos, e Jesus sopra e diz: recebei. A partir dali, algo dentro deles queimava. Aí Jesus falou: agora fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Eu vou colocar poder dentro, eu vou colocar poder fora. Eu vou te ungir por dentro, eu vou te ungir por fora. Você vai estar molhado por dentro e molhado por fora. E nós vamos fazer uma bagunça no inferno em nome de Jesus. Nós vamos bagunçar as obras das trevas. Então, quando eu olho para o Novo Testamento, eu me liberto dos sinais. Mas quando eu estudo os sinais de Gideão, eu descubro que Deus quer me encher por dentro e me encher por fora. Então o Senhor te diz: não pare de orar em línguas, até que esse ciclo se complete. Tenha coragem de se entregar à oração em outras línguas. Hora após hora, hora após hora, hora após hora, até a palavra de Deus encher o seu coração. Na medida que você se entregar à oração em línguas, Deus vai te encher da palavra dEle. Eu me lembro, irmãos, quando Deus me levou para o livro de Esther, antes de toda essa grande guerra começar, e Deus me disse: leia esse livro 50 vezes. Deus me levou, melhor dizendo, a ler o livro de Esther 50 vezes, e eu li 50 vezes o livro de Esther. E ali em Esther foi decretado que todo israelita seria destruído, porque eles não se prostravam diante de Amã. Mas a Bíblia diz assim, que no dia que estava marcado para Israel ser destruído, aconteceu o contrário, porque Israel é que destruiu os seus inimigos. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. O Senhor te diz: tudo que está marcado contra você, no dia, vai acontecer o contrário. Vou repetir essa palavra: tudo que está marcado contra você, no dia, vai acontecer o contrário. No dia, você vai ser livre. No dia, você vai ser curado. No dia, o dinheiro vai aparecer. No dia, a porta vai abrir. Amém. É isso que vai acontecer. Já é. Porque eu te encharquei por dentro e te encharquei por fora. Soprei meu espírito e te revesti de poder. Você se encheu da palavra, e a palavra te encheu de poder, e agora você tem coragem de sustentar uma trombeta e uma tocha na mão, e quebrar o cântaro, enquanto eu trago livramento para o meu povo. Aleluia. Mas nunca esqueça que tudo começou
quando você começou a malhar trigo no lagar. Nunca esqueça que tudo começou quando Israel se escondia e você trabalhava. Nunca se esqueça que você foi o único encontrado que eu pudesse usar, diz o Senhor. Eu te encontrei. Eu te encontrei. E eu te dei um chamado. Então, se é tempo de se encher da palavra, talvez Deus te levou para Filipenses, talvez Deus te levou para Romanos, para Gálatas, talvez Deus te levou para 3, 4 capítulos nos Salmos, 5, 6 capítulos no profeta Isaías, Jeremias. Talvez Deus aportou com você ali num texto da palavra de Deus, e você não consegue sair daquele texto. Você lê e alguma coisa te leva a voltar, você lê e alguma coisa te leva a voltar, você lê e alguma coisa te leva a voltar, porque na verdade você não está mais lendo, estudando, memorizando, você entrou na lei da meditação. E a lei da meditação é a lei que reprograma sua mente. Meditar é ser reprogramado. Meditar é encher-se da energia da palavra. Meditar é ser encharcado por fora. Orar em línguas é ser encharcado por dentro. Por isso que a oração em línguas e a meditação na palavra caminham juntas. A oração em línguas e a meditação na palavra caminham juntas, porque uma traz os códigos, a outra decodifica os códigos. A água está no algodão e a água está na terra. Algodão passou por um processo, terra é o que você é. E Ele te diz: derramarei o meu espírito sobre toda carne. Existe um lugar de mortificação, onde a carne é apenas o seu corpo, carregando o Espírito Santo, e não a carne como o elemento pecaminoso, te levando para fora da vontade de Deus. Eu preciso repetir isso. Preste atenção. Existe um lugar onde a sua carne, ela volta a ser apenas o templo do Espírito, sem que o elemento pecaminoso te controle. Quando Deus diz: derramarei do meu espírito sobre toda carne, Ele não está se referindo à carne como elemento pecaminoso. Ele está se referindo à carne como habitação do Espírito, como morada do Espírito, como templo do Espírito. Cara, você entrou em oração, e eu pude queimar a carne. Agora que eu pude queimar a carne, eu posso encharcar a sua carne, eu posso encharcar tudo que está em você, eu posso encharcar sua mente, suas emoções, sua vontade, suas finanças, sua família, sua saúde, eu posso encharcar tudo. Aleluia. Oh Deus, obrigado. Aí você se pergunta: quem sou eu? Eu sou alguém encharcado pelo Espírito Santo. Levanta suas duas mãos, diga comigo: eu sou alguém encharcado pelo Espírito Santo, por dentro e por fora. Mais forte, diga: eu tenho algodão e terra seca. Eu tenho um novo espírito e uma carne mortificada. E sobre o novo espírito e a carne mortificada, Deus vai derramar poder.
e os midianitas vão fugir, e os amalequitas vão fugir, e aquilo que me debilitava, aquilo que me enfraquecia, aquela hemorragia existencial, vai desaparecer da minha vida. Eu não sou chamado para ser como uma mulher hemorrágica. Eu sou chamado para ser como uma mulher hemorrágica que tocou em Jesus e recebeu poder e não é mais hemorrágica. Essa hemorragia acabou. 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 Essa sangria acabou. 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 Então, ontem nós vimos como Deus forma os 300. Hoje nós vimos como Deus forma Gideão. Em primeiro lugar, Gideão não aceita as covas e as cavernas. Segundo lugar, Gideão tem coragem de plantar quando ninguém mais está plantando. Terceiro lugar, Gideão tem uma colheita sobrenatural. E ele colhe duas coisas: trigo e algodão. Trigo e algodão. Quarto lugar, Gideão malha o trigo aonde se deveria amassar a uva, porque o homem de fé olha para um feixe de trigo e vê um cacho de uva, olha para um lagar e vê a festa. Quinto lugar, Gideão é formado porque ele não segue apenas os sinais, ele segue a voz. E nós na nova aliança nem de sinais precisamos, nós já temos o testemunho do Espírito. Quem tem o testemunho do Espírito não precisa de sinais. Porém esses sinais, em sexto lugar, dizem duas coisas: eu vou te encher por dentro e eu vou te encher por fora. Portanto, a oração em línguas, ela vai te levar por todo esse processo. Você vai sair das covas, você vai sair das cavernas, você vai semear, você vai colher, você vai malhar trigo no lagar. O anjo do Senhor vai aparecer, o profeta virá, a palavra profética virá, e ainda que você se sinta o pior, o mais pobre, o menor na casa do seu pai, você conseguirá contemplar o Senhor e saber: Deus fará. Oh, glória! Sim. Então Gideão fala de um espírito de esperança. Os 300 falam de um espírito de fé. Mas Gideão fala de um espírito de esperança. Aquele homem se levantou. Eu fico imaginando ele percorrendo as cavernas. Gente, Deus apareceu para mim. Ele percorrendo as covas. Ei, sai daí. Deus apareceu para mim. E havia tanta unção nele, havia tanta graça nele, que o povo começou a sair, e havia tanta graça nele, que ele juntou 32 mil. Ele tirou 32 mil da morte, 32 mil da sepultura, 32 mil das covas. Nem todos os 32 mil estavam preparados, mas quando a vitória veio, todos os 32 mil perseguiram os inimigos de Israel, porque o medo que estava sobre eles foi transferido para os amalequitas e para os midianitas. O Senhor te diz: fica firme, porque o que eu coloquei na tua vida, eu vou transferir para outros. Você está se sentindo solitário, né?
Mas calma, eu estou formando aí um espírito de esperança que vai acordar uma geração. Amém. É isso aí. Você está se sentindo solitário, né? Mas o Senhor está levantando aí um espírito de esperança que vai arrancar os medrosos das covas e das cavernas. O Senhor volta a Israel. El ángel de Jehová volta a Israel. E ele fala para esse homem coisas que ele não fala para ninguém na Bíblia. Primeiro, ele chama aquele homem de valente. Um cara que se sentiu menor, Deus chama ele de valente. Assim como Gideão viu o vinho, Deus viu o valente. Quando você consegue enxergar uva no lugar do trigo, Deus consegue enxergar valentia no lugar do medo. Glória a Deus. Eu preciso repetir isso. Quando você consegue enxergar vinho no lugar do trigo, Deus consegue enxergar um valente no lugar de um tímido. Tempo de timidez passou nas nossas vidas. O tempo de medo passou nas nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Jesus. O tempo de, sabe, o tempo de olhar para o problema passou. El ángel de Jehová chegou. Outra coisa estranha que Deus falou: vai nessa tua força. Jesus sempre dizia: a tua fé te salvou. É como se Deus estivesse falando assim: Gideão, cara, tem milhares de Israel, mas eu só encontrei em você o suficiente para fazer. Existem milhares, mas Gideão, eu encontrei você. Você se sente o menor, você se sente o mais pecador, o mais fraco, você se sente o mais falho, mas eu te vejo um valente, e eu te digo: vai nessa tua força, eu vou te encharcar por dentro e por fora. Amém. Agora note bem, quando Gideão, ouça isso, preste atenção, estou terminando. Quando Gideão malhava o trigo no lagar, ele produzia um pão espiritual. Vocês vão cair aqui agora. Repete comigo. Quando Gideão malhava o trigo no lagar, ele produzia um pão espiritual. Ainda que pela fé era vinho, mas ele estava produzindo um pão. Porque na noite que ele desceu no acampamento dos midianitas, para escutar o que eles estavam falando, um estava falando para o outro assim: cara, essa noite eu tive um sonho. Gideão escondido ali escutando, e eu via um pão. Eu via um pão rolando sobre nós. O que é esse pão? É o rolo compressor da palavra. O que é esse pão? É o rolo compressor da fé. Meu querido, a sua fé é um rolo compressor que esmaga os midianitas. Glória a Deus. Lagar é lugar de vinho. Um vinho foi produzido, mas em forma de pão espiritual, que desceu como um rolo compressor sobre os midianitas. E quando Gideão ouviu aquilo, disse:
voltou para Israel. Cara, eu escutei eles tiveram um sonho. Eles viram um pão descendo pelo monte e acabando com eles. A vitória é nossa. Ali a alma de Gideão foi completamente conquistada. Chega um momento que a sua alma é completamente conquistada. Ele passou por todo um processo onde Deus conquistou a sua alma. E ele teve coragem. E aquele menino complexado disse para o exército de 300: pelo Senhor e por Gideão. E Deus respaldou aquilo. Aquele menino que se sentia inferiorizado. Minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Termina dizendo: vocês vão gritar pelo Senhor e por Gideão, porque nesse processo a alma dele foi tão curada, a alma dele foi tão restaurada, sua mente, suas emoções, sua vontade, sua autoimagem foi tão curada, que ele dizia para si mesmo: cara, Deus está comigo a tal ponto, que se eu disser pelo Senhor e por Gideão, eu vou revelar o coração de Deus, porque o que Deus quer mesmo é unidade. O que Deus quer mesmo é que eu sente no trono com Ele. Eu sou um rei, cara. Eu vou reinar, cara, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Heber, pelo Senhor e por Simeão, pelo Senhor e pelo Tiago. O Senhor está dizendo: ei, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Eu vou curar você a tal ponto que você vai olhar para mim e acreditar que o meu lugar é o seu lugar, junto comigo, diz o Senhor, como um rei. E como um rei, nós vamos reinar sobre os inimigos de Israel. Aleluia! Aleluia! Ah, Senhor, nos ensina a tomar posição. Senhor, é impossível que haja 300 se não houver Gideão. Libera o espírito de esperança nesse lugar. Tira o teu povo das covas, das cavernas, dos túmulos da religião. Tira o teu povo dos túmulos da religião, Senhor. Arranca a tua igreja da morte espiritual. Põe esse povo no processo. Leva esse povo para as águas, para lamber água igual cachorro, profetizando a vinda do Espírito Santo com essa linguagem sobrenatural. Ó Deus, leva-nos a um avivamento em nome de Jesus. Não é errado enfatizar os 300, mas nós temos que entender que antes de Deus levantar 300, Deus levantou um homem. E a Bíblia diz assim: cada um dará conta de si a Deus. Cada um dará conta de si a Deus. Cada um é sacerdote sobre a sua própria fé. Cada um é responsável em edificar a sua própria fé. A fé que eu possuo é a que você possui, é a que você possui, é a que você possui. Fé é um dom. Agora, o que essa fé vai se tornar depende das escolhas que eu faço, debaixo da graça,
com as práticas espirituais. Eu vou repetir: a fé é igual para todos, mas a diferença são as escolhas que eu faço debaixo da graça com as práticas espirituais. E eu escolho orar em línguas, eu escolho meditar na palavra, eu escolho confessar a palavra, eu escolho jejuar, eu escolho adorar, louvar, agradecer, eu escolho crer. Eu me recuso a habitar em covas religiosas, doutrinárias. Eu me recuso a morar em cavernas. Eu me recuso a ser incrédulo. Eu me recuso a viver uma vida natural. Eu me recuso a ver como todo mundo vê. Eu sou um Gideão em nome de Jesus. Quantos podem levantar as mãos e dizer isso sobre a sua vida? Irmãos, como profeta de Deus, nessa noite, eu profetizo que nesse ministério está nascendo os Gideões. Eu sei que esse nome já virou um clichê evangélico. Eu sei que Gideões virou um clichê evangélico, mas hoje eu estou desfazendo esse clichê. E eu estou declarando aqui o espírito de Gideão, que é o espírito destemido, espírito valente, espírito que ouve Deus, espírito que crê em Deus, espírito encharcado por Deus por dentro e por fora, espírito que consegue tirar a igreja do buraco e dar esperança para quem não tem esperança, e colocar fé em quem não tem fé. Receba essa palavra em nome de Jesus. Querido, compra um relógio de cronômetro. Começa a colocar uma meta. Eu vou orar 5 horas por dia em línguas. Eu vou orar 8 horas, 10 horas, 3 horas. Eu não sei. O Espírito Santo vai guiar você. Comece a jejuar. Comece a implementar a vida no Espírito da sua vida. Ativa as coisas de Deus. Toque em Cristo, até que Cristo pare e diga: alguém me tocou. Amém. Mas pastor, Cristo não está na terra. Por isso você tem que ter fé, meu irmão. Mais fé do que aquela mulher. Porque Cristo estava fisicamente. Agora Ele está no céu. Ele está no céu. É impossível tocar nele. Não! Ele está diante do Pai, não dá para tocar nele, não! Aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Aleluia! Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, então eu toco no espírito dele, porque o meu espírito está amalgamado com o espírito dele, e dele eu recebo poder para cumprir a minha carreira, vencer os meus inimigos, vencer a minha alma, pisar na cabeça de Satanás, colocar cada principado e potestade no seu lugar, plantar na terra o reino dos céus. Amém. Manifestar os sinais e não viver atrás de sinais. Manifestar os sinais e não ser guiado por eles, porque eu já sou guiado pelo Espírito Santo. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Uhul! Aleluia! Aleluia! Jesus, Tu és o nosso Gideão celestial, e nós nos revestimos de Ti por dentro e por fora. Aleluia! Dá glória a Deus, igreja. Quem trouxe a sua oferta pode colocar aqui. Se você quiser ofertar no ministério Ouvir e Crer,
aí no nosso canal do YouTube, tem a nossa agência bancária, nossa conta, nosso CNPJ. Semeie nessa obra, participe dessa obra, porque o Brasil já ora em línguas, as nações já oram em línguas, o avivamento chegou! Aleluia!